Olá, tudo bem? Paz. Quero meditar na palavra de Deus com você no texto da nossa leitura de 2 de março, que tem como meditação do dia Lucas 5, Levítico capítulo 6 e 7. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 5, versos 12 a 14. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. 12 a 15. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação como que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Amém? No 16 também, né? Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Sabe, meditar nesse texto mexeu um pouco comigo, nessa leitura, e o Senhor me dirigiu a compartilhar esse texto com você. Por quê? Porque a lepra, ela, biblicamente, ela traz o sentido, a figura para o pecado. E quando existia esse entendimento de que o leproso era alguém que estava sob lepra por consequência do pecado. Tem exemplos na palavra, né? Sobre, por exemplo, um grande rei que reinou por 52 anos e por causa, estava caminhando muito bem, mas por causa de um desvio seu, ele ficou leproso por causa do seu pecado. Então tem exemplos na palavra sobre isso. E quando nós vemos aqui um leproso que chega diante de Jesus e Jesus pede para Jesus limpar. E Jesus diz que quer limpar e o limpa. Nos faz refletir no propósito de Jesus ter vindo aqui à Terra. Jesus ele veio como médico trazendo a cura para o pecado, conforme os versículos 31 e 32 nos afirmam. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João 1:29. O seu sangue nos purifica de todo pecado. É assim que ele tira o pecado de nós. O seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Que sangue é esse? Como assim o seu sangue? O seu sangue, que foi derramado como propiciação pelos nossos pecados. Em 1 João 1, 1 João, estamos nesse texto, 2, 1 e 2. Levando no seu próprio corpo os nossos pecados naquela cruz, conforme 1 Pedro 2, 24 nos revela. E aí, se Jesus ele veio para trazer esse perdão para nós, não importa a gravidade do nosso pecado, como então viver esse perdão, a cura da lepra do pecado por Jesus Cristo? Algumas verdades aqui nesse texto. Primeiro, reconhecer suas misérias, saber que você é cheio de lepra. Reconhecer que todos pecaram. Reconhecer que somos maus. Reconhecer que a nossa natureza é pecaminosa. Reconhecer que todos nós precisamos de um Salvador. Segundo, quando o texto nos diz aqui
que ele viu a Jesus. Vendo a Jesus é você compreender que não há salvação em outro, mas você ver a Jesus. Em eu ver a Jesus. Não ver jeitinho em outro ou em alguma coisa, mas vendo que Jesus é o Salvador. Não há salvação, não há perdão fora de Jesus. Terceiro, nós compreendendo a necessidade de nos humilharmos em arrependimento, como aqui o leproso prostrou-se sobre o seu rosto. Nós clamando pelo perdão, quando ele rogou ao Senhor. Só que quando ele rogou ao Senhor, ele fez isso com algumas coisas importantes. Ele fez isso colocando uma condicional, se fosse da vontade de Jesus, se quiseres. Nós clamarmos por perdão, humilhado diante do Senhor, compreendendo a necessidade, compreendendo que não há outro Salvador, reconhecendo as nossas misérias e a necessidade de salvação, nós crermos que a graça se manifestou por Jesus, sem mérito qualquer nosso, se quiseres. E fazendo isso, confiando em Cristo, confiando na suficiência do seu sacrifício. Se quiseres, bem podes. Nós confiarmos, saber que Jesus pode. O sacrifício de Jesus pode. Foi perfeito, suficiente para trazer perdão. Também enxergo uma outra verdade no versículo 14, quando Jesus disse para ele ir se mostrar ao sacerdote para oferecer a oferta pela purificação, conforme registrado em Moisés. Eu vejo aqui o comprometimento, a obediência com as palavras. Não adianta querer ser perdoado, confiar, reconhecer sua miséria, pedir perdão e não se comprometer em viver a palavra do Senhor Jesus. E uma outra verdade é que a fama de Jesus ela ficou conhecida. Eu vejo que a nossa vida ser um instrumento de testemunho público para o Senhor. Nossa vida ser um instrumento de testemunho público e nós testemunharmos também desse perdão que nós temos em Jesus. Quando o versículo 15 diz aqui que a fama dele se propagava, que a fama de Jesus se propague por mim e por você. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.